Na Câmara de Vereadores de Cuiabá, a mensagem encaminhada pela Prefeitura, que criaria novas regras para a concessão de permissão aos taxistas, ainda espera por uma definição. Se aprovado, o projeto irá alterar a lei que estabelece normas gerais para o serviço de transporte de passageiros em veículos automóveis de aluguel. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora ao vivo com o vereador por Cuiabá, Oséias Machado. Bom dia, obrigado pela sua presença ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E essa é uma matéria de suma importância, porque nós temos em Cuiabá 604 autorização de usuário de táxi, e essa lei precisa ser revista. Inclusive a juíza considerou ela como inconstitucional, porque não agrega alguns valores que precisa ser atentado pela nossa comunidade. Pois é, o senhor está falando aí da Lei Municipal 5.090 do ano de 2008. Isso, Quais seriam as limitações, os problemas que levou até a juíza Vidotti determinar que essa lei ela é inclusive inconstitucional? Bom, tem alguns itens que eles são interessantes. Por exemplo, ela não estava previsto os 5% que atenderia as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, gestantes. Então, ela traria agora, com essa nova mensagem, traria esses pontos atendendo a essa necessidade de uma lei federal. Agora, outra situação que há uma grande reclamação pelos taxistas são aqueles que seguram pontos, né? Há mais de 15 anos seguram ponto para terceiros usufruir de locação desses pontos. Então, é uma matéria que precisa ser bem discutida. Pois é, o Sindicato dos Taxistas mostrou naquele dia, na semana passada lá na Câmara, que a própria lei, essa 5.090 de 2008, ela prevê o seguinte, que 5% da frota das permissões em Cuiabá podem estar na mão de uma única pessoa, e essa pessoa aluga essas permissões para outros, ou seja, hoje em torno aí de 30. E os taxistas falam isso, que tem pessoas em Cuiabá, a gente está morando fora de Cuiabá ou do Brasil, alugando esses pontos, essas permissões aqui. Já quem paga esse aluguel reclama do valor. O pessoal fala que está pagando aí até R$ 1.500 por mês para ter essa permissão, que foi concedida inicialmente gratuitamente pela Prefeitura. Esse que é um dos grandes problemas, na sua opinião? É um dos grandes problemas, são pessoas pagando de 130 a R$ 200 diário por essa situação. Então, essas pessoas, eles estão numa situação, às vezes, só favorecendo a outro, né? Segurando ponto para outro levar vantagem. Então, essa situação tem que ser discutida com todos os taxistas. Ou seja, são pessoas que não são taxistas, eles são, vamos dizer, empresários, que estão alugando esses pontos e recebendo o aluguel dos verdadeiros taxistas que estão trabalhando no trânsito, é isso? Corretamente. Uma pessoa hoje, podendo ter 30 pontos desse, ele vai usufruir disso sem realmente estar trabalhando. Fazendo né? um cálculo aí, 30 pontos a R$ 1.500 por mês, dá R$ 45 mil por mês de aluguel. Por mês, ele recebendo. só de ficar assistindo. Né? Então, a Câmara de Vereadores não pode compartilhar com isso e precisa ser revisto, discutido com aqueles que realmente trabalham para achar uma alternativa. Agora, o presidente do Sindicato dos Taxistas, o Antônio Bodenati, diz o seguinte, que tem uma lei federal agora recente que permite, inclusive, 4 categorias de taxistas. Inclusive, ele fala de empresário, de arrendatário, e ele fala que a lei municipal tem que ser atualizada conforme essa nova lei federal. O senhor também está ciente disso? Os vereadores estão cientes disso? Estamos cientes, sim. Só que, veja bem, nós temos que tratar isso com muito carinho, porque eu creio que nós não podemos permitir que uma pessoa fique aí 15 anos trabalhando e dando lucro a um terceiro que muitas vezes está até fora de Cuiabá. Então, essa situação é que não pode ser permitida. Lógico que nós precisamos de rever aí na situação de empresas que vão atuar nesse mercado, porque ela precisa adaptar o veículo nas condições de atender algumas necessidades. E talvez um taxista, só ele com um táxi próprio, talvez ele não tenha condições de fazer isso. Uma empresa, sim. Mas tem que ser revisto dentro de um limite legal. Ou seja, uma cooperativa de taxistas, com uma frota regulamentada, seria isso a proposta? Isso, correto. Aí tudo bem, né? Mas dentro de um limite. Não pode ser assim, deixar à vontade, senão um vai tomar conta de todo o mercado. Agora, tem um outro lado também dessa história. Quando se fala assim em retomar essas 604 permissões, conforme foi determinado pela Justiça e conforme foi o projeto de lei enviado pela Prefeitura, depois retirado da pauta da Câmara de Vereadores, aquele taxista que está regulamentado, que tem apenas uma única permissão, quer dizer, ele não paga aluguel por essa permissão, ele ficou com medo de perder essa permissão e aí rolar até uma politicagem e essa permissão ser dada para outras pessoas
Há esse risco? Não há esse risco. Qual que é a posição da Câmara? A posição da Câmara é de não permitir que isso ocorra. Temos que considerar quase que um direito adquirido, né, porque é a profissão da pessoa, então isso tem que ser garantido. E isso nós vamos discutir numa audiência que inicialmente estava marcado para hoje, mas por causa de chamar o Ministério Público para participar e outras autoridades, então nós preferimos prorrogar ela para a próxima semana. Outro assunto, nós vimos na edição de hoje do Jornal da Manhã, o senhor viu a reportagem sobre esse caos no pronto-socorro de Cuiabá, essa questão dos elevadores não funcionando, pacientes que passam por cirurgia tendo que ser transportados em macas pelas escadas. O que a Câmara de Vereadores pode fazer para melhorar essa situação? Olha, nós estamos conversando, inclusive, a respeito disso lá com um grupo de vereadores, para levar uma mensagem ao prefeito, para, se necessário, né, com todo respeito ao atual secretário, que haja uma mudança nessa situação. Porque as reclamações intensificaram muito com o novo secretário, é um médico respeitado, a gente tem todo respeito por ele, mas as coisas básicas, né, papel higiênico e outros itens tão simples estão faltando nas policlínicas, no pronto-socorro, e isso não pode ser admitido. Então, nós vamos conversar com o prefeito para rever o que dá para ser feito. O senhor apresentou um projeto de lei esse ano à Câmara de Vereadores a respeito de crianças órfãs que, quando conquistam a maioridade. Que projeto, que proposta é essa que está em tramitação na Câmara de Vereadores? Olha, quando há a cessão de um serviço para uma empresa, né, ela participa de licitação e etc., ela, no nosso ver, ela tem o dever de agregar essas pessoas na medida que possível, né? Por exemplo, dentro da legislação, que elas dêem oportunidade a esses jovens, esses adolescentes, para que eles se profissionalizam. Senão, por exemplo, ele já foi abandonado pela família, ele precisa ser acolhido por alguém. O Estado tem o dever, e através dessas empresas de concessões de serviço público, ela poderá inserir no seu quadro de trabalho, ajudando essas pessoas a se profissionalizarem. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço.